Hoje, vamos analisar mentes notáveis que poderiam competir com o brilhantismo de Light Yagami. Estamos falando de indivíduos como Josuke, o delinquente de rua esperto, Koichi, Jotaro, o líder, Rohan, que é uma espécie de auto-inserção por parte do Araki, e é claro, Okuyasu. Ok, talvez não exatamente um gênio, mas você entendeu o ponto. Vamos nos divertir um pouco aqui. Será que essa equipe pode realmente acabar com o reinado de terror de Kira? Mas deixe-me esclarecer uma coisa. Desde o início, ela não está ajudando os nossos heróis nesse cenário. Caso contrário, qual seria o sentido, certo? E para simplificar as coisas, vamos apenas supor que Light está vivendo em Morio. Chega de rodeios. Vamos para o confronto. Para realmente entender o que cada personagem traz a essa discussão, vamos dar uma olhada mais de perto em suas características. Começando com o amável cabeça de vento, Okuyasu Nijimura, um aliado central introduzido em Diamond is Unbreakable. Ele começa como um vilão, mas logo se torna o melhor amigo de Josuke, enfrentando alguns usuários de stand bem desagradáveis. Eu mencionei que ele tem seu próprio stand chamado The Hand. A questão é que Okuyasu não é exatamente o mais esperto do grupo. Ele é mais conhecido por ser um pouco bobo, mas ele pode nos surpreender com momentos de genialidade. A confiança inabalável de seu irmão mais velho, Keicho, meio que prejudicou sua capacidade de tomar decisões independentes. É como se ele fosse programado para seguir seu instinto, e ele está totalmente ciente disso. Ele tem o hábito de admitir abertamente sua falta de inteligência, e adivinhe, essa vulnerabilidade dele foi explorada mais de algumas vezes por seus adversários, deixando-o confuso e tudo mais. Mas sabe o que é legal? Ele eventualmente supera isso. No final de todas as confusões, quando Okuyasu está entre a vida e a morte, ele se levanta e decide viver, salvando Josuke no processo. Agora mudemos de marcha para Koichi. Seus amigos sempre podem contar com ele. Ele tem um coração grande e um comportamento realmente educado, seja falando com um completo estranho ou alguém que ele conhece. Ele realmente não quer machucar ninguém. Por exemplo, ele salvou Yukako quando ela queria matá-lo anteriormente, e até teve uma pequena briga com Giorno Giovanna, mas não de forma violenta, o que acabou salvando ele. Quando Koichi fica irritado, ele se torna uma pessoa completamente diferente. E então temos Rohan, o cara artístico, que tem um imenso respeito por Koichi. Rohan tem uma certa arrogância, provavelmente porque ele é super talentoso como artista. Então ele olha de cima para baixo quase todo mundo que vê e enxerga as pessoas como material potencial para suas histórias. Sua arrogância, sim, é acompanhada de uma grande grosseria, e apesar de sua fachada profissional, Rohan é bem ousado. Agora falando de Josuke, ele não é o típico adolescente japonês, que nem sempre se dá bem com os adultos e autoridades. Ele é mais do tipo casual e direto na abordagem. Não se engane, há um coração de ouro por trás dessa superfície áspera. Você pode ver isso quando ele faz amizade com todos aqueles usuários de stand, transformando inimigos em aliados. Essas conexões o tornam ainda mais determinado a proteger Morio e as pessoas de quem ele gosta. E falando em personagens interessantes, temos Shigeshi. Quando o conhecemos pela primeira vez, ele parece um pouco ingênuo, como se estivesse interessado apenas em usar seus poderes para coletar moedas. Mas aí está o detalhe, ele tem uma criatividade e inteligência impressionantes. E mais, ele sabe exatamente onde atacar para acabar com alguém como Kira. E por último, mas não menos importante, temos a figura principal de toda essa investigação, o grande Jotaro Kujo. Jotaro lidera o grupo de Joestars da parte 4, e todos confiam nele. Koichi e Josuke sempre mencionam como sua presença é tranquilizadora, especialmente com todos os usuários de stand causando tumulto. Jotaro não é tão boca suja como antes, mas ainda é bem direto, e não tem paciência para dramas, especialmente vindos de garotas. Ele ainda é alguém com quem ninguém quer mexer quando está com raiva. Koichi fica genuinamente intimidado por quão quieto Jotaro pode ser. Ele tem um talento especial para analisar as coisas e é exigente com tudo. Nada abala sua fachada calma. Com ele é tudo sobre precisão nas suas lutas e aborda os problemas com um nível de consideração cuidadosa que é praticamente sua marca registrada. Em vez de apressar, ele observa e espera, mostrando sua contenção e abraçando aquele clássico estilo Sigma Male. Na cidade de Morio, Light Yagami também é conhecido como Kira. Mais uma vez, emergiu como a figura central atribuída à onda persistente de mortes de criminosos por ataque cardíaco, que adquiriu proporções epidêmicas. É notável que existem mínimas divergências nas metodologias empregadas para esses assassinatos. Em um cenário isolado, isso envolve assassinatos que podem ser mal interpretados como casos de pessoas desaparecidas. Um exemplo pertinente é Yoshikage Kira. No entanto, voltando nosso foco para Light Yagami, descobrimos que as crescentes fatalidades criminosas incitam uma resposta pública, com as pessoas expressando
manifestando suas opiniões sobre a situação. Essas mortes estão sendo cada vez mais atribuídas às ações de Kira, um termo derivado da pronúncia da palavra kill, matar em inglês. Esse termo transcendeu fronteiras nacionais. À medida em que os casos de Kira continuam a crescer, surge a hipótese de que a enigmática persona de Kira pode ter existido antes da aquisição do Death Note por Light Yagami, intensificando os mistérios em torno das mortes por ataque cardíaco de criminosos em escala global. A população em geral começa a rotular esse fenômeno como a lenda do Salvador Kira, como aconteceu em Death Note, e surge o sentimento popular de que Kira está entre nós novamente, caracterizando como um mensageiro do inferno. O número de vítimas criminais aumenta, e apesar das investigações exaustivas, não são encontradas causas discerníveis para essas mortes, ligadas apenas pela comum ocorrência de ataques cardíacos. Em resposta, as agências de aplicação da lei, compelidas pelo padrão único, intensificam sua vigilância, culminando na realização de uma conferência da Interpol, que reúne representantes de várias forças policiais ao redor do mundo. Após as deliberações, o consenso se cristaliza em uma decisão estratégica de convocar os detetives mais proficientes, excluindo L da lista. O critério subjacente para a seleção se estende além do discernimento investigativo convencional. Depende de indivíduos capazes de compreender questões que transcendem os limites da realidade física. Após a análise do conhecimento acumulado por esse grupo naquele momento, a dedução mais coerente parece inclinar-se para o envolvimento de um adversário utilizando um stand inimigo, e torna-se evidente que, para contrapor essa interpretação prevalente, a interação com os Shinigamis pode oferecer os únicos meios de persuasão. No entanto, a plausibilidade desse desfecho depende das probabilidades estatísticas. É pertinente considerar a composição socioeconômica de Morio, onde a maioria de seus aproximadamente 58 mil habitantes pertence à classe média alta. Assumindo o papel de um estudante do ensino médio, Light frequentaria a mesma escola que todos os outros e já estaria em posse do Death Note a esse ponto. Ao exercer seu poder, seu outrora sensato senso de justiça sofre uma distorção, influenciada pelo instrumento sobrenatural. Sua transformação é ainda mais agravada pelo uso contínuo como um canal para a realização de seu desejo de purificar o mundo de indivíduos malignos. Dentro da esfera do nosso conjunto heróico, Light Yagami disfarça-se profundamente como uma pessoa socialmente calibrada. O Shinigami frequentemente acompanha Light, engajando-se em conversas casuais aparentemente inofensivas, mas desconcertantes, com tons mórbidos. O momento crucial chega quando Ryuki acompanha Light à escola, marcando uma mudança significativa na trajetória da narrativa. Esse evento detém a chave para desenvolvimentos intrigantes, pois a presença de Ryuki torna-se perceptível para os guerreiros de Morio, e uma realização surge de que essas entidades da morte são semelhantes a Stans. Essa revelação desperta a curiosidade dos guerreiros de Morio. Koichi e Josuke são rápidos em lembrar seus colegas dos dados propagados pela mídia, indicando que Kira pode eliminar qualquer pessoa apenas com um nome e um rosto, e as ligações com a figura espectral que se assemelha ao ceifador e as mortes por ataque cardíaco são feitas. Como resultado, os guerreiros de Morio exercem prudência e se abstêm de ações impulsivas. Desde o início de sua interação com o formidável artefato conhecido como Death Note, Light Yagami adquiriu uma capacidade profunda, a habilidade de perceber os enigmáticos seres conhecidos como Shinigamis. Essa nova percepção lhe concede uma perspectiva única do reino sobrenatural, permitindo-lhe vislumbrar entidades que existem além do alcance dos sentidos humanos comuns. Ele seria perspicaz e astuto ao supor que essa aptidão adquirida, embora certamente uma habilidade excepcional, permanece confinada dentro dos limites delineados pela natureza de sua conexão com o Death Note. Na disseminação de informações confidenciais limitada aos guerreiros de Morio, Jotaro elabora uma estratégia para abordar discretamente a situação, evitando qualquer ação que possa despertar suspeitas de Light. Equipados com o conhecimento exclusivo detido pelos guerreiros de Morio sobre o misterioso assassino, Jotaro começa seu plano. O objetivo é orquestrar um encontro entre Light e Jotaro, permitindo assim que o Shinigami Ryuki corrobore as informações fornecidas pelos guerreiros de Morio. E Jotaro se esforça para estabelecer uma conexão entre Light e a figura enigmática Kira. Mas primeiro, vamos ponderar a noção de que Kira tem uma consciência aumentada. Essa nova visão do reino dos Shinigamis não abrange manifestações de poder espiritual no mundo material, mas sim circunstâncias distintivas e particulares, cada uma intrinsecamente ligada ao seu propósito. Infelizmente, como uma inevitabilidade estreita e triste, os guerreiros de Morio se veem lutando com as consequências de sua revelação tardia. Diante dessa realidade inegável, a noção de ação preventiva para neutralizar os potenciais movimentos de Light
Light, com a previsão e precisão calculada, é negada pela própria natureza preventiva da consciência de Light. Seu arsenal estratégico, antes pronto para revelar surpresas, agora está diminuído em sua eficácia. Assim, os guerreiros de Morio, compelidos por sua compreensão astuta do problema, giram sua estratégia em resposta a esse conhecimento emergente. Neste novo paradigma, os guerreiros fazem uma manobra nascida da necessidade. Eles navegam pelas complexidades de seu dilema com sagacidade e cautela, e o encontro muito aguardado se materializa. Jotaro invoca a habilidade de seu stand para parar o tempo, um poder que incidentalmente mantém Ryuki obedecendo às regras que governam a realidade temporal. Infelizmente, a tentativa de Jotaro de extrair informações de Shinigamis permanece infrutífera, levando a uma mudança para uma estratégia mais intrusiva: vasculhar os pertences de Light em busca de evidências suspeitas. No entanto, esse empreendimento se torna mais uma vez infrutífero, encontrando apenas um pedaço de papel arrancado de um caderno. Nada estranho para um estudante do ensino médio estar carregando. No entanto, uma peculiaridade subjacente surge centrada na lista de nomes escritos nele. Coincidentalmente, esses nomes correlacionam-se com as identidades de criminosos que recentemente pereceram sob circunstâncias idênticas. Jotaro percebe atentamente a convergência de um dos criminosos nomeados, detalhando mortes relacionadas a ataques cardíacos. Armado com essa descoberta, Jotaro restaura impecavelmente tudo para seu estado original, garantindo a precisão semelhante à mão de um cirurgião em uma imitação meticulosa da caligrafia de Light. Jotaro reproduz uma cópia do mesmo pedaço de papel para substituir o genuíno. Tendo feito o trabalho pesado da investigação, Jotaro procede a fornecer às autoridades japonesas as evidências compiladas, permitindo assim que a aplicação da lei estabeleça correlações entre os nomes escritos na página do caderno e os criminosos recentemente falecidos que eles têm registros. Enquanto a polícia vê a correlação com ceticismo, eles iniciam uma vigilância secreta, instalando câmeras nos esconderijos de Light. A ausência de um detetive mestre analisando meticulosamente seus movimentos alivia sua preocupação. A coisa mais razoável a fazer agora seria encontrar o esconderijo do caderno onde Light o guarda e ter alguém secretamente ir lá para recuperá-lo. As peças do quebra-cabeça começam a se juntar para os guerreiros de Morio. Através de seus esforços concertados e manobras estratégicas, eles navegam pelo labirinto e complexidade de um caso que inicialmente parecia insuperável, desde as enigmáticas mortes por ataque cardíaco até a presença misteriosa de um Shinigami chamado Ryuki e o poder malévolo do caderno. E o tropeço de Light não apenas conecta os pontos entre Kira e os elementos sobrenaturais em jogo, mas também destaca a necessidade de combinar intuição humana com o paranormal para desvendar o enigma. A captura e convicção de Light Yagami pelo crime de genocídio agora é possível, e com isso eu encerro a história de hoje. Se você gostou desse vídeo, considere deixar um like e se inscrever neste canal. Além disso, deixe um comentário abaixo sobre o que você achou, e se você quiser apoiar ainda mais meu canal, a melhor coisa que você pode fazer é assistir outro dos meus vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, e nos vemos no próximo.